Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender da hora aí que você, colega médico, está vendo essa live, primeira live que a gente está fazendo aqui no canal do Médico Único. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Nós estamos transmitindo tanto para aqui para o Instagram, mas também o pessoal aí do YouTube, do Face, sejam todos muito bem-vindos. E hoje é uma live que a gente vai falar um pouco sobre planejamento financeiro para clínicas e consultórios. Aqui é um perfil onde a gente, no início, lá do início, a gente vem aí na nossa profissão há 20 anos, então a gente vem enfrentando vários problemas, né, como todo médico, aí, início de carreira, dando plantão, passando por tudo isso, até construir a nossa clínica. Hoje a gente tem 3 clínicas hoje funcionando, a gente está com o Day Hospital também, que a gente participa, que a gente entrou aí na sociedade. E também temos projeto na educação, porque os colegas pediam muito para a gente dicas de consultório, dicas de gestão. E eu sou um apaixonado pela medicina, adoro o que eu faço, adoro operar, mas percebi que eu precisava de outras habilidades. E eu vi na gestão uma habilidade para eu diferenciar e tornar cada vez mais meus negócios lucrativos e diferenciados. E foi por isso, nessa intenção, que a gente abriu esse perfil Médico Único. E hoje a gente está convidando um grande amigo, nosso gestor financeiro da clínica, que é o Felipe. Vou só chamar ele aqui para a nossa live. E a gente vai bater um papo aí sobre finanças. Seja bem-vindo aí, Felipe. Felipe faz toda a parte de gestão financeira aqui da clínica. E a gente trouxe ele aqui para ajudar vocês, colegas, porque é um tema muito importante, muito importante. E eu vou fazer um disclaimer aqui no início, porque é um tema que eu não tenho muita afinidade, eu não gosto muito da parte de finanças. E eu vi no Felipe um cara que tem todo o know-how da parte financeira, ele é contador de formação, ele tem avalo de gestão empresarial, que faz toda a parte de gestão financeira para várias clínicas aqui em Brasília, no Brasil, até fora. E ele presta consultoria para mim e ele me entrega os números, porque é o que eu sempre falo, quem faz o que gosta é criança. A gente, como adulto, tem que fazer o que é preciso. E para um gestor, que eu também faço a gestão das minhas empresas, eu preciso da parte financeira como pilar fundamental. Eu preciso analisar dados, porque gestão nada mais é do que analisar dados. Então a gente precisa dos números. E o Felipe que faz, junto, ele treinou uma menina da minha equipe e faz todo a amostragem dos números para mim, demonstrativo de resultado, lucro, despesa, vendas, como é que está toda a saúde financeira da nossa empresa. E a gente faz um call mensal, onde ele passa todo o cronograma, todo o cenário meu, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, onde a gente gastou mais, onde a gente não gastou, qual foi a nossa geração de caixa, fluxo de caixa, lucro operacional, lucro bruto. Então, são coisas que eu aprendi com ele. Então, eu acho que começar a nossa série de lives com esse tema é fundamental, pois é um tema muito importante para quem tem uma empresa. Então, Felipe, seja bem-vindo. Fale aí o que você... Já falo demais. Então, fale aí o que você gostaria aí de dar as primeiras palavras aí para os colegas médicos aqui, tanto no YouTube aí como no Insta. Maravilha, doutor Rodolfo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, tá? Para mim vai ser um prazer aí, uma honra estar podendo contribuir um pouco aí com conhecimento, tá? Para os colegas médicos, alunos aí da mentoria, tá? E como bem colocado aí pelo senhor, né? Realmente, hoje a maior commodity do mundo virou dados, né? Informações. Então, é de extrema importância e de extrema necessidade, tá? O médico, a partir do momento que ele tem um CNPJ, né? Ele tem que mudar um pouco essa visão dele, né? Deixa de ser um médico ali, né? Que só executa de fato um procedimento, uma cirurgia ou etc. Só que o ideal é que ele tenha uma visão um pouco de gestor também, né? Do negócio dele, de como administrar. E a forma que a gente utiliza para analisar essas informações, né, a forma mais eficiente para isso é a gente ter indicadores financeiros, como bem o senhor colocou aí,
os indicadores de eficiência, lucratividade, enfim. Então, acho que vai ser bacana a gente poder dar uma explanada com o pessoal aí a respeito desse assunto, tá? E agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, uma honra aí ser o primeiro convidado aí. É, tinha que ser você, cara, não tem outro. E só te falar um pouquinho, só que você tá mutado aí, seu computador, lá no YouTube. Eu resolvi aqui É o agora, cara, seguinte, esse improviso aqui. aí, Bora. é bom. A primeira, a primeira questão que a gente vem, a gente quer falar aqui, Felipe, é qual o benefício de ter um bom planejamento financeiro na sua empresa, né? Qual o principal benefício você acha? Pô, maravilha, doutor Rodolfo. Assim, eu acho que antes da gente falar de um bom planejamento, né, antes da gente falar de planejamento financeiro, acho que o ideal é a gente começar pelo começo, né, que é de fato a gente falar de uma estruturação, né? Antes da gente falar de um planejamento, a gente tem que falar de uma boa estruturação, né? E essa estruturação inicial, ela vai ser justamente a implementação dessa rotina, né, da gente ter esses dados de qualidade para uma tomada de decisão futura, né? Então, assim, é extremamente importante a gente focar em ter uma estruturação inicial bem feita dentro da sua empresa, né, dentro da sua clínica, por exemplo, para que assim, futuramente, a gente consiga focar num planejamento. Né? E o benefício disso aí, como qualquer outro tipo de planejamento, né, é que a gente consegue ter uma visão de futuro, a gente consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva, a gente para de tomar as decisões no feeling ali, né, e começa realmente a interpretar a informação, né, e como matemática é uma ciência exata, a gente não consegue fugir muito do que está sendo mostrado ali. Existem estratégias, né, uma vez a gente identificando o gargalo da nossa operação, né, se está na nossa estrutura, na nossa produção, a gente consegue implementar uma estratégia que consiga resolver de forma tempestiva qualquer tipo de problema financeiro e de eficiência e ineficiência que a empresa venha a ter posteriormente aí, tá? Então, na minha visão, é isso, tá? Assim, um bom planejamento vai servir justamente para isso, tá? A gente ter uma tomada de decisão mais assertiva, tá? E eu lembro muito bem quando a gente começou, e aqui eu faço a minha culpa, porque eu também já trabalhei muito assim. A gente utiliza, geralmente, o médico, quando começa, utiliza o CNPJ como, chamo eu, empresa, né? O CNPJ como física. Então, ele não faz a distinção entre PJ e PF, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Ele utiliza a empresa para receber e para distribuir para ele e não faz diferença nenhuma. E quando a gente começou a fazer a nossa planejamento aqui, você fazendo nossa gestão das nossas empresas, a gente deixou bem claro, né? Você deixou bem claro, cara, isso aqui é uma empresa, você precisa ser um empregado da empresa, você precisa ter um prolabore, você tem que fazer uma retirada, escolha a sua retirada e a partir daquele mês tira aquilo. Você não pode tirar mais do que aquilo. Coloque isso no custo da sua empresa, né? No custo variável, você como um empregado e para transformar realmente. E assim, foi um divisor de águas, cara, para mim naquela época que a gente fez. E eu queria que você falasse mais disso, porque eu vou te falar, cara, que eu conheço de colegas, praticamente eu vou te falar que a grande maioria utiliza o CNPJ como PJ, como PF, né? Então, fala um pouquinho sobre isso aí, cara. Show de bola. Cara, eu acho que isso é uma das coisas que é negligenciada, né? Não só pela parte médica, mas como para a grande maioria dos empresários, essa questão de separação das entidades realmente é um desafio, né? É um problema bastante comum. E qual que de fato assim, é o impacto disso num controle, tá? Numa organização financeira, por exemplo? É porque dificulta muito a falta da informação em si, que no sentido assim, a gente sempre usa o extrato bancário da empresa para contestar as informações, né, do que aconteceu. Então, sempre eu tenho que usar um extrato bancário, que ele vai servir de espelho, né, um documento na qual eu vou auditar as informações. Uma vez que os valores estão transitando num extrato que não é o da empresa, é um outro extrato paralelo, da pessoa física, acaba que vou te apresentar uma informação, por exemplo, na qual você fala para mim, Felipe, eu tive conta de uma despesa de aluguel que não constou nesse mês, só que, cara, só que eu paguei pela conta da minha conta pessoal. E esse valor não pode constar num relatório financeiro, porque antes da gente partir para a parte da análise, esse relatório tem que estar 100% auditável. Ele tem que realmente espelhar a realidade da realidade da sua empresa, né? E quando a gente espelha a realidade, significa, cara, esse valor entrou e saiu da minha conta. Só que a conta da empresa não é a sua conta pessoa física, tá? A conta da sua empresa é a conta
jurídica, conta que a gente tem que separar para centralizar aquelas movimentações, tá? Então, assim, esse eu vejo que é um dos pontos, tá, o doutor Rodolfo, mas outros pontos também bastante comuns de serem negligenciados assim, pelos médicos, pelas clínicas, um erro muito comum, tá? É a questão de priorizar um controle numa planilha de Excel, tá? Às vezes, muita gente acha que controle financeiro tem que ser feito em planilha. Cara, a planilha ela tem um grande problema de não ser auditável, né? E a gente tem que... As informações a serem apresentadas, a serem analisadas, elas têm que ter 100% ali de confiabilidade. Uma planilha de Excel, um zero a mais, R$ 1.000 vira R$ 10.000, né? R$ 100.000 vira R$ 1 milhão. Então, a gente não confia muito na questão não é a ferramenta mais eficiente, né? Para a gente se controlar o financeiro da empresa, né? Então, é basicamente isso aí. Acho que a grande dificuldade, né? O grande ponto está nessa questão de, cara, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Acho que na sua pessoa física você tem que centralizar os seus gastos pessoais, tá? Você vai receber da sua empresa e a sua movimentação pessoal você centraliza em outro extrato. O Acho que é a forma mais eficiente. que cabe ao colega é colocar ele como um funcionário da sua empresa, estabelecer ali sua retirada mensal e, a partir desse momento, trabalhar para que ele tenha aquela retirada mensal independente da empresa, né? Então, assim, isso faz parte de todo um planejamento. É claro que a minha retirada hoje nunca foi a retirada do que eu já pensei, do que eu queria retirar, mas está dentro do meu escopo, está dentro da minha realidade. E por isso que a gente faz todo esse planejamento financeiro. Que serve também muito para me dar, e o que o Felipe sempre tem em reunião, e a reunião nossa foi antes da live, onde ele me mostrou aí o trimestre passado, serve muito para me direcionar. Como eu faço a parte de gestão das empresas, eu faço todo o meu direcionamento baseado no que eu tenho. Eu sempre falo o seguinte, e eu falo isso muito com os colegas, né? A minha empresa, principalmente na empresa na saúde, ela não existe para ganhar dinheiro. A minha empresa tem uma missão muito, muito específica, que é ressignificar a palavra cuidado. Então, assim, a minha primeira função dentro da minha empresa é cuidar bem do meu paciente e entregar o melhor para ele. Só que eu sempre faço essa analogia com o carro, né? A missão do carro é transportar você do ponto A para o ponto B. Só que sem gasolina, o carro não faz isso. E a gente tem que pensar a mesma coisa para a nossa empresa. A gente tem uma missão na empresa, só que sem dinheiro a empresa não vai para frente, não paga fornecedor, não paga funcionário, não contrata gente boa, a empresa não cresce. Então, a parte financeira é o combustível de qualquer empresa. Então, assim, isso é fundamental para o colega entender. Né? A gente está aqui todo dia, toda hora, para entregar o melhor para o meu paciente, mas a parte financeira é fundamental e a gente não pode fechar o olho para isso, porque tem muita gente que fecha o olho para esse tipo de... Principalmente quando fala em financeiro na área da saúde, né? Mas, seguindo aqui, só para falar o que ele falou, a gente utiliza o Conta Azul, que é o Felipe que implantou aqui. Conta Azul é um aplicativo que eu tenho tudo na palma da mão, a hora que eu quiser. Eu tenho lá lançamento de vendas, de contas a pagar, é tudo auditado, tem ligação com a contabilidade. Então, utilizando da tecnologia, que não tem um custo grande, então que o pessoal pensa, e que a gente coloca tudo dentro de um sistema auditado, com segurança, com ligação bancária. Então, hoje a gente consegue fazer isso tudo de uma forma muito mais fluida, rápida, e que não precisa daquele tanto de planilha, igual você falou de Excel, ficar ali gastando aquele tempo todo com planilha, fazendo, porque essa parte aí, o Felipe que implantou aqui, foi assim, um game changer aqui para a gente, na empresa, implantar esse sistema. Mas seguindo, Felipe, apenas clínicas aí, né, clínicas maiores precisam de um planejamento financeiro, ou aquele colega que está começando com uma secretária e ele é essencial o planejamento financeiro? O que você responde aí? Cara, assim, doutor Rodolfo, eu sou um pouco suspeito em falar, tá? Por mim, se vocês perguntassem, cara, qual é o momento ideal de se ter uma estruturação dessa dentro da sua operação, dentro da sua empresa, eu chutaria dizer que, cara, antes de você registrar o seu primeiro paciente aí no seu sistema, aí, no seu CRM, ou no seu sistema de atendimento, eu acho que você já deveria ter na sua cabeça o que você vai fazer exatamente com aquela informação gerada para você, tá? Então, assim, acho que o momento crucial, tá, para a gente ter de fato uma boa organização, independe de você ter um faturamento de 30 mil, 40 mil, 60 mil. Claro que a estrutura, né, quando você tem um faturamento
relevante, né, um pouco maior ali, a sua estrutura vai te pedir mais, né? Mas assim, eu acredito que independente do faturamento e do momento que você esteja como empresa, como empresário, acho que é essencial, cara, esse tipo de controle, esse tipo de análise, até porque você vai começar a ter uma segurança maior, né, na tomada de decisão. Como eu falei, a ideia ali do relatório em si, tá? É ser uma munição para uma tomada de decisão, né? Você tomar uma decisão ali baseada na realidade financeira da sua empresa. E uma observação, doutor Rodolfo, na qual você comentou anteriormente, a gente tem que entender que uma vez que a gente tem uma empresa, né, a gente tem uma estrutura a ser bancada, né? Antes de eu me preocupar com a minha retirada, com a minha remuneração e tudo mais, essa retirada ela tem que ser feita de uma forma muito bem calculada, tá? Porque não faz sentido eu tirar um dinheiro da conta da minha empresa, tá? E no final do mês eu tenho uma redução de caixa, por exemplo, né? Isso eu só vou conseguir ver num relatório gerencial. Né? Então, assim, a ideia, quando a gente de fato começa a ter uma estrutura, começa a ter pessoas dependendo daquela estrutura, a gente tem que ficar focado e, cara, eu tenho que manter esse negócio vivo aqui. Né? Então, até porque tem pessoas que dependem de mim, tem toda uma estrutura aqui a ser bancada e tudo mais, fornecedores, credores, etc. Né? Então, o foco sempre é na empresa, tá? O foco nem sempre ele vai ser um feedback que vai agradar você como sócio, tomador de decisão. Né? Muitas das vezes a gente teve essas conversas, eu e o Dr. Rodolfo, mas já identifiquei na nossa primeira conversa ali que a gente teve que você é um profissional assim, né, que foge um pouco ali, né, do padrão, que realmente você já tem sempre teve essa visão de gestor, né? Então, foi uma troca, desde o início foi uma troca bastante significativa assim para ambos, né? Porque você como um médico, né, por mais que tenha contratado o nosso serviço aqui da Velo como financeiro, mas você sempre teve essa cabeça, né, de gestor, então deu para a gente fazer essa troca, né? Você realmente entendia de forma clara ali o que era passado, o porquê. Então, assim, acho que tá sendo uma troca bem bacana, acho que para ambos, né? Acho que você realmente desde o início entendeu que, cara, a prioridade não sou eu, né? É minha empresa. E realmente a gente tem que pensar dessa forma, né? E eu até falar aqui a próxima pergunta que eu elenquei aqui para a gente falar, e eu vou assim, dando um feedback para o pessoal aqui. Eu tinha uma dificuldade muito grande com o financeiro, porque é uma matéria que eu não gosto, realmente. E eu tenho um negócio na minha vida que, assim, o que eu sou bom eu quero ser extraordinário. Agora, o que eu sou ruim eu não vou ser medíocre. Porque eu sei que eu não vou passar para ser bom, porque eu não vou dedicar meu tempo para estudar, porque eu não gosto. Então, parte financeira eu não gosto realmente, mas é muito importante para quem faz a gestão, como eu gosto muito de gestão. Então, eu preciso analisar números, cabe a mim analisar números. E deleguei a parte financeira. E na época foi o Felipe. Assim, foi um game change, assim, foi uma mudança de divisor de águas aqui para mim. É um negócio que eu não me preocupo. Não me preocupo. Ele treinou minha secretária, ela faz o lançamento no Conta Azul. Chega no final do mês, ele faz toda a compilação, me mostra tudo. Eu aprendi um monte de coisa com ele. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho mais problema. Mas nem todo mundo tem condições de pagar um consultor. A gente entende. Então, Felipe, eu queria que você, como tem todo o seu know-how, para o colega ali que não tem condição, né, de contratar um serviço seu, que são as dicas, assim, as dicas bem práticas para ele no dia a dia dele, que ele pode anotar ali e já ter uma noção de como está andando ali a parte financeira da empresa dele, a saúde financeira. Show. Acho que a primeira coisa, assim, de forma bem objetiva, é a gente, se não tiver, né, separar uma conta bancária e centralizar todas as transações da empresa nessa conta separada. Tá? O ideal é que a gente tenha uma conta só, tá? Acho que não depende muito do negócio, mas acho que não tem, inicialmente, assim, para esse colega, né, de repente não tem necessidade de ter duas, três, quatro contas bancárias, então eu tenho uma conta separada para centralizar os gastos, as movimentações, a entrada e saída de dinheiro da conta do meu negócio nessa conta específica. Depois que eu tenho isso aí, acho que a segunda etapa seria a questão de você ter uma boa padronização, né? Você conseguir padronizar as movimentações financeiras do período, né? Do mês, da semana, do dia. E essa padronização, tá? É um relatório chamado plano de contas, né? Um relatório gerencial, chama plano de contas. Ele é uma categorização das movimentações financeiras, né? Então, o que entra, a gente categorizaria, né, isso entre o operacional e o não operacional. O operacional seria a receita de vendas mesmo, né, a consulta, a cirurgia, o tratamento que você de fato faz, é o que você monetiza dentro da sua empresa. Só parando aqui, isso é bom para o colega entender. Consulta é venda, tratamento é venda, procedimento é venda.
tudo é venda. Então, assim, uma empresa precisa vender para se manter em pé. Então, assim, a consulta é uma venda. Então, o que o Felipe está falando é realmente, ele tem total razão. Tudo é venda. Tudo tem que ser contabilizado como venda. Exatamente. Então é importante, quando eu categorizar isso como uma venda, como uma receita de vendas, né? Uma entrada operacional na minha empresa, eu tenho que separar também a entrada não operacional quando houver, né? E o que de fato é essa entrada não operacional? É aquele dinheiro que vai entrar que não é de consultas, tratamentos, exames, é às vezes uma capitalização, é um empréstimo obtido, tá? Um rendimento de aplicação, tá? Uma venda de equipamentos usados, enfim. Então eu tenho que separar essa entrada, né? E o que sai da conta da empresa, em vez de eu categorizar isso como um gasto, né, super genérico ali, generalista, eu categorizo isso entre 4 categorias gerenciais, né? Que é o gasto da produção, que é o custo variável, tá? Ele é um gasto que está ligado ao seu faturamento e variável porque ele varia conforme a quantidade das suas vendas, né? Da sua receita. Um exemplo é o imposto, uma comissão, uma taxa de cartão, os insumos ali, né? Todo gasto ligado à sua produção. Segundo, a despesa fixa, que é o gasto ligado à manutenção da estrutura, né? Muita gente confunde isso, acha que despesa fixa é aquela despesa que vem todo mês, aquele valor a ser pago, mas nem sempre, tá? Despesa fixa é o gasto da estrutura. Terceiro, os investimentos, que é aquele gasto que você não é obrigado a fazer, mas é sempre bom que você faça, né? Você tem até aquele sentimento de medo, diferentemente da despesa fixa, que é um sentimento de obrigação, né? Os investimentos é um sentimento de medo que você faz esperando alguma coisa em troca, né? Pode ser positivo, pode não ser. Então a gente delimita, né, um orçamento para aquilo. E por fim, as saídas não operacionais, né? Que é o gasto que não tem nada a ver com a operação da empresa, né? Então, hoje a realidade, né, a grande realidade é que essa padronização, essa categorização das movimentações financeiras é feita de forma muito generalizada, né? Entrou um valor, saiu um valor e me sobrou, né? Então, se esse valor for negativo que sobrou, eu não sei se meu problema está na minha estrutura, se está na minha produção, então dificulta muito, né? A gestão, a tomada de decisão. Então, depois que eu tenho uma conta específica para isso, separada para eu controlar essas movimentações, depois que eu tenho uma padronização bacana, separando o meu gasto da produção, da estrutura, etc., tá? A gente partiria para uma etapa de controle, tá? Que seria o quê? É uma rotina mesmo de lançamento dessas informações, né? Definir um dia, né? Um horário do dia, né? Ou toda semana, se você tiver uma secretária ou não, se você mesmo médico ali, carreira solo, né? Que está nessa missão aí de empreendedora sozinho ali, e você é o financeiro, você é o que atende, você é o comercial, você é o pós-venda. Separar um dia ali no final do dia, no final de semana, para a gente fazer esses lançamentos, pegar o extrato bancário, separar naquela conta e identificar isso aqui é um imposto, isso aqui é um insumo. Então, depois que eu tenho esse controle, né? Por fim, depois que eu tenho toda essa informação compilada ali e ela fidedigna, né? Eu consigo confiar naquelas informações, eu partiria mais para uma etapa de análise, né? Só que essa etapa de análise ali depende muito da questão do know-how, né? Do conhecimento mesmo, como gestor e tudo mais, né? Mas basicamente eu iria mais nessa linha, tá? Separar uma conta corrente específica para centralizar os lançamentos, fazer uma categorização bacana, separando o que entra, né? Entre o que é venda, o que não é venda, e o que sai, né? Entre o custo variável, que é o gasto da produção, despesa fixa, é o gasto da estrutura, os investimentos e as saídas não operacionais, geralmente vai ser um empréstimo, etc. E tal. Basicamente isso aí, tá? Muito bom. Bom, e o Felipe ele tem muita experiência com clínica, né? Então, assim, ele tem várias clínicas aí debaixo do guarda-chuva dele. E, Felipe, fala pra gente quais são as porcentagens assim saudáveis para uma clínica que você vê na média. Claro que isso varia muito de mercado para mercado, região para região. Então, assim, na média, qual assim, custo fixo, qual o ideal de porcentagem da sua receita, custo variável, qual o ideal de você manter investimento. Tem muito colega que faz investimento em marketing. Qual o ideal ali que você acha saudável de fazer esses investimentos em percentuais, né? Em percentuais. Perfeito. De forma assim, mais generalista, né, para a gente conseguir entregar o pessoal conseguir ter uma noção bacana, tudo vai depender, mas assim, de forma geral, o custo variável, que é os gastos da produção, tá? Pela média aí das empresas que a gente atende e tudo mais, tá? Ele é um percentual que ele tem que ficar aqui, tá? Para ser um percentual saudável, tá na média de 18 a 25%,
tá? É o custo que você tem que ter com insumo, com imposto, com taxa, etc e tal, tá? Passando disso, a gente vai para a despesa fixa, que é o gasto da estrutura, tá? E só uma observação antes, a vantagem dessa categorização, que eu esqueci de comentar, é que justamente possibilita essa questão da gente delimitar um orçamento, né, um percentual máximo ali de gastar com cada categoria, né? Então, custo variável a gente está identificando aqui que seria mais ou menos de 18% a 25%, despesa fixa na minha estrutura de 30% a 35%, tá? Não faz muito sentido para a empresa que está iniciando, né? Ali, às vezes um negócio inicial ali, a despesa fixa da empresa custar um percentual acima de 50%, né? Então a gente fica ali no limbo entre 35%, entre 30% ali, acho que faz sentido, tá? Questão dos investimentos, tá? Questão dos investimentos, a gente tem que entender muito o momento que você está como empresa, né? Só que se o seu objetivo é realmente crescer, expandir e tudo mais, tá? Faz sentido a gente delimitar um orçamento mínimo para ser gasto com investimento, que isso aí vai na faixa de uns 3% a 5% inicialmente, tá? E as saídas não operacionais, que é aquele gasto, né, que é como se fosse o dinheiro indo para o ralo, né, que vai ser um pagamento de empréstimo, pagamento de dívidas passadas, etc e tal, a gente tem que ser bem conservador, tá, no percentual dessa categoria, porque é um gasto que não traz retorno nenhum mais para o seu negócio, né? Então, geralmente, eu estipularia ali algo em torno de, no máximo, estourando uns 5% também, tá? Isso facilita, né, o controle, identificar o quanto a minha estrutura está me custando, né, se o valor está alto, se está baixo. E como bem colocado, doutor Rodolfo, esse percentual ele sempre é em cima da receita, tá? Sempre em cima da receita. Para eu falar se a minha despesa está alta ou está baixa, vai variar muito o valor que eu estou faturando, tá? Você chegar para mim, Felipe, minha despesa fixa é 50 mil reais. Eu não sei como você está faturando, entendeu? Se seu faturamento ele tiver algo em torno ali de 40 mil reais, cara, tá extremamente alta a sua estrutura de despesa fixa, entendeu? Com certeza tem algum erro ali. Uma vez que a gente identifica qual que é a categoria que está com o percentual fora, né, descasado ali, existe uma estratégia a ser dotada, né, para resolver esse problema. Por exemplo, se eu perceber que o custo variável está no percentual alto, né, mais alto do que deveria, pode acontecer algumas situações, tá? Ou realmente você está comprando coisa sem necessidade, tá? Você não está tendo, está comprando muito insumo, mas também não está saindo, está tendo muita perda dentro da sua empresa, tá? Você não está tendo um prazo de pagamento adequado, você está tendo um prazo de pagamento muito curto, né? Então pode acontecer essas situações. Despesa fixa alta, o que pode estar acontecendo? Posso ter uma estrutura bastante. Funcionário com tempo ocioso? Pode ser, entendeu? Eu não tenho uma estrutura eficiente, meus investimentos altos demais, né? Então, tudo isso, existe uma estratégia a gente identificar, existe uma estratégia a ser adotada para resolver esses problemas, tá? Ótimo. Outra coisa que a gente vê muito, cara, é assim, porra, tô faturando alto, mas não tô vendo a cor do dinheiro. Ou o contrário também, né? Então, fala pra gente um pouco, e eu não tinha muito essa noção quando a gente começou a fazer, que é lucro operacional, lucro bruto, lucro líquido, geração de caixa, que é importantíssimo para a empresa, para se manter saudável. Então fala um pouquinho pra gente aí. Então, isso aí a gente está entrando mais no assunto de indicadores, né? Indicadores financeiros, que é a forma mais eficiente de se analisar qualquer tipo de relatório, né? Em vez de você ficar olhando aquelas informaçõezinhas cheias de número, cara, eu vou olhar os indicadores, né? Vai me dizer muita coisa. Né? Então a gente começou a falar de lucro bruto, lucro operacional, etc. Existem basicamente três indicadores, tá, de eficiência dentro de um relatório de fluxo de caixa. E por que a gente está falando muito de fluxo de caixa, né? Porque, assim, o principal relatório gerencial para uma tomada de decisão hoje, né, para uma pequena e média empresa, vão ter basicamente dois ali, né, que é o fluxo de caixa e a DRE, né? Fluxo de caixa, a gente vai ter um regime de caixa, e o que isso representa é, de fato, quando aquele valor entrou na minha conta e saiu da minha conta. A DRE é mais uma visão de competência, né? É mais um fato gerador. Então, eu posso ter vendido no mês 100 mil reais, mas da minha venda caiu na minha conta 80 mil reais. Tá? 100 mil reais é DRE, 80 mil reais é fluxo de caixa. Tá? Então, para a tomada de decisão do dia a dia, dentre esses dois relatórios, tá? O mais importante é o fluxo de caixa, porque ele vai mostrar realmente o que está entrando e saindo de dinheiro da minha conta. E o pequeno e médio empresário, o jogo dele é o jogo da geração de caixa. Tá? Não é o jogo da competência, quanto eu vendi. Cara, DRE é uma informação relevante? Pro colega, só
aqui, eu estou fazendo aqui o advogado diabo, tá? Para o colega que está ouvindo, fluxo de caixa é aquela conta que você falou para ele fazer todo a movimentação dele e é o que entra e que sai, basicamente, daquela conta que você falou para ele fazer a movimentação, não é isso? É isso. Exatamente. Exatamente. É o extrato bancário, né? Você olhar no extrato e ver, cara, entrou 300, tem que estar 300 ali no meu. A gente está em outubro, entrou R$ 300, tem que estar R$ 300 ali também. Saiu 200, tá ali 200, entendeu? Então, o fluxo de caixa ele vai dar essa informação para a gente, tá? Para a tomada de decisão do dia a dia, seu contrato, seu demito, etc., o fluxo de caixa é essencial por conta disso, tá? Então, quando a gente está falando de lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido, o que isso representa, né? Geração de caixa? Indicadores financeiros. Por exemplo, lucro bruto, ele é, de forma aqui um pouco mais didática, para ver se fica mais clara a compreensão, tá? Ele é o que você faturou, menos o que você gastou com o custo variável, com a produção, né? A receita menos o custo variável, menos o gasto da produção, eu tenho o meu lucro bruto, ou margem bruta, enfim. Ele é um indicador que mostra a eficiência na produção da empresa, tá? E a gente mede esse indicador também, não só no valor, mas em percentual, tá? O lucro operacional, ele é o lucro bruto, é a sobra, tá? Menos a minha despesa fixa, né? Menos o meu gasto com a minha estrutura. O que é um lucro operacional? Ele é um indicador que mostra se a empresa teve uma operação eficiente. Tá? E o que é a empresa ter uma operação eficiente? É o que ela faturou foi suficiente para ela custear a produção e a estrutura dela. Se sobrou dinheiro, eu tenho um lucro operacional e eu tive eficiência naquele período. É um dos indicadores mais importantes. Tá? Antes da empresa ser lucrativa, a gente tem que avaliar se ela é eficiente. Tá? Se o lucro operacional for negativo, significa que ou a minha estrutura ou a minha produção está com algum gargalo. E a gente tem que identificar e resolver. O meu lucro operacional, para o meu lucro líquido, eu tenho os investimentos. Tá? Só tenho os investimentos. Beleza. Aí eu tenho lucro líquido. Só que o lucro líquido, ele não é, muitas das vezes, a geração de caixa da empresa. Tá? No fluxo de caixa. Muita gente confunde um pouco essa informação. Por quê? Porque se a empresa tiver gastos, né, ou entradas ou saídas não operacionais, conforme a gente comentou lá atrás, que é aquele dinheiro que entrou que não é de venda, aquele dinheiro que saiu que não é da operação, né? Aí eu vou ter um outro ícone aqui, né? Porque do meu lucro líquido eu acrescento as minhas entradas não operacionais e diminuo as minhas saídas não operacionais. Aí eu, de fato, eu vou ter a geração de caixa do período. E geração de caixa é basicamente o seguinte: se for positivo, é que eu tive uma geração, se for negativo, é que eu tive uma redução. Tá? E redução de onde? Toda vez que eu vou iniciar um período, um mês, eu inicio com o saldo anterior. Né? A gente está iniciando o mês 10 agora, só que o mês 9 acabou de passar, né? E quando eu finalizei o meu mês 9, quanto eu tinha de disponível na conta da minha empresa, nas contas, né? O que seria o capital de giro ali, né? O dinheiro para girar, para trabalhar. R$ 100.000, por exemplo. Finalizei o mês 9, entrou, saiu, R$ 100.000. Vai entrar o mês 10 agora. Se no mês 10 agora, levando em consideração o que entrou, o que saiu no período, etc. e tudo mais, a minha geração de caixa for negativo R$ 20.000, significa que o meu saldo de 100 foi para 80. Tá? E o que a gente tem que ter cuidado aqui, principalmente na remuneração do médico, né? do prestador e etc. Ali. Porque essa distribuição, né, esse valor a ser destinado para o médico como remuneração, ele tem que ser um valor que muitas das vezes não bate de fato com a que o médico tira todo mês, né? Porque ele tem que ser um valor que a sua empresa ainda tem uma condição de ter uma geração de caixa. Porque se você ficar se pagando de um jeito que a sua empresa represente redução de caixa de forma significativa, um dia esse dinheiro vai acabar. Né? Esse 100 mil é 80, que de 80 vai para 70, de 70 vai para 50, e você vai vendo o dinheiro sumindo, não sabe para onde é que está indo de fato, porque você não tem isso categorizado, não tem esses indicadores, né? E lá na frente você vai ter que devolver esse dinheiro para a conta da empresa, né? Então, o foco do pequeno e médio empresário ali, tá? É a geração de caixa, tá? A gente está jogando o jogo da geração de caixa, então a gente tem que priorizar um caixa forte, né? E qual a importância disso, né? A importância disso é que você fique mais seguro para um investimento futuro, né? Um caixa forte ali na sua empresa. Uma empresa saudável é uma empresa que tem um capital de giro, um caixa planejado, né? Então, assim, são várias estratégias que a gente vai adotando, visando sempre, né? O importante é a geração de caixa da empresa, tá? E eu, assim, a intenção com essas lives aqui é fazer lives bem
rápidas, diretas ao assunto, não ficar, até porque o tempo nosso, o tempo do colega médico é um tempo precioso, a gente tem tanto tempo, então a gente quer fazer coisas bem diretas aqui, bem práticas para você escutar aí no seu carro, estiver indo para o trabalho e ver. Então a gente já vai chegando ao final aqui, mas antes eu queria abrir aqui para perguntas, se alguém tem dúvidas aí para a gente, aproveitar que o Filipão aí é um grande especialista na área, ou qualquer outra dúvida. E antes aqui, esperando aqui o pessoal, se quiser mandar dúvidas, falar o seguinte, falar de gestão, financeiro, gestão envolve tudo, né? Financeiro, operacional, administrativo, marketing, experiência do cliente, tudo é gestão. E nada mais é do que analisar número. Isso faz um diferencial muito grande para o profissional médico hoje, porque faz ter uma empresa muito mais saudável, uma empresa que consiga gerar muito mais valor para o seu paciente e, consequentemente, captar mais valor do seu paciente. Isso é o que a gente chama de modelo de negócio. E a gente tem uma formação muito técnica, e essa formação muito técnica, às vezes, a gente entra naquela vida maluca quando a gente acaba a residência médica, igual eu tenho cirurgião muscular, foram mais 4 anos de residência médica, a gente entra naquele mundo ali de plantão, trabalho. Eu comecei a trabalhar, para você ter uma ideia, em 8 clínicas no primeiro ano. Tinha lugar que eu saía daqui 1 hora depois de Brasília e para atender um paciente, e assim, cara, o começo é assim de todo mundo, não adianta. E você tem que estar ali. E o que faz a diferença é a sua atitude, é o que você vai fazer com o que a vida deu para você. E não adianta, a vida não te deve nada. Eu falei isso segunda-feira, quando eu falei para os sócios meus. Então, assim, correr atrás, e o que vai te diferenciar no mercado são habilidades que você não aprendeu na escola. Então, é isso o intuito nosso aqui, de trazer sempre esse ponto de vista, outras coisas que a gente foi correr atrás. Infelizmente, na saúde a gente não tem tanta referência em qualidade de serviço, porque a gente entrega serviço, mas a gente também é usuário de serviço. E impressionante como os serviços, as clínicas, os hospitais, você não encontra uma pessoa falando bem. E olha que é raro você encontrar uma pessoa elogiando. Então, isso foi uma das coisas que mais me move aqui no Médico Único, que é fazer serviço e ajudar os colegas a ter serviços melhores e entregar maior valor para o seu cliente e para o seu paciente, né? E eu acho que tudo começa com a gestão financeira. A gestão financeira é o colchão da empresa. Então, por isso que foi a primeira live, a gente quis trazer Felipe aqui. Vou perguntar para a equipe aqui se tem alguma... Ah, o Luciano aqui está perguntando, investimentos de pessoas jurídicas são normalmente pouco atrativas. Retiradas da PJ não fixa, mas mantendo o residual para a conta do mês pode afetar. Boa pergunta aí, Felipe. Luciano, fala aí, Felipe. Boa, Luciano. Aqui, resumidamente, como os investimentos nos bancos das PJs não são tão atrativos, ele está falando que você pode tirar para a pessoa física e Legal. fazer um investimento por lá. E como faz isso no relatório, Felipe? Legal. Assim, Luciano, eu acho que, excelente pergunta aí, cara. Assim, existem vários outros tipos de investimento que não são, às vezes, os produtos, né, bancários, né? Então, a gente vai ter mídias e propagandas, é considerado um investimento em marketing, né? Reformas de estrutura, mobiliário, consultorias, né, treinamentos. Então, assim, esse tipo de investimento aí, quando a gente se refere aqui à parte gerencial, existe sim, tá? Esse investimento financeiro, na qual você vai ter um produto ali, um assessor da XP, que vai ter um produto específico para PJ, que realmente não são muito atrativos, tá? Mas eu estava me referindo também à questão dos investimentos que não sejam de fato em produtos financeiros, tá? Que foram esses que eu acabei de te pontuar, né? Que às vezes é um evento que você vai fazer de inauguração, né? Um evento de lançamento, de um espaço novo e etc, tá? E sobre essa retirada, né, uma retirada não fixa, realmente a maioria das retiradas dos médicos, elas não são fixas, né, e nem deveriam ser, porque senão a categoria de despesa fixa ela ia estar lá em cima, né, ela ia estar extrapolando um percentual saudável. A categoria de vocês é considerada uma distribuição de lucro, tá? É um dinheiro que vai sair e ele, em tese, não volta mais, né? É uma saída não operacional. Esse dinheiro ele tem que ser feito, sim, de uma forma que fique um residual na conta da empresa, tá? Mas, além disso, né, um residual que ele some com o que estava anteriormente, né? A ideia não é você consumir 100% do seu capital de giro, é você ir aumentando esse capital de giro até, de fato, chegar num valor ali que fique bastante seguro, né, e confortável
para que você lá na frente não tenha que fazer um aporte na conta da empresa, que esse aporte às vezes nem sempre vai ser para cobrir esse saldo que tá reduzindo, mas às vezes você quer fazer um investimento um pouco mais arrojado, que, enfim, a sua própria empresa poderia ter esse dinheiro, né? Enfim, mas não tem porque você foi antecipando e foi retirando. Mas tá, assim, esses investimentos também que a gente está se referindo é os outros tipos de investimentos que estão ligados também até à questão de desenvolvimento mesmo, né? Do crescimento da sua empresa, né? E foram esses que eu acabei de pontuar, tá? Mas, Luciano, eu faço sim. Eu já fiz a retirada, até agora eu fiz uma para investir na pessoa física, até porque tem alguns. Aproveitar a taxa de juros, né? Então tem alguns investimentos mais atrativos do que na PJ. Então a gente sai como saída não operacional, né, Felipe? E, Isso. mas sempre mantendo saudável o caixa da empresa para não afetar bastante o nosso fluxo de caixa, né, os pagamentos, tudo isso. Então isso é muito importante. Outra coisa que eu acho legal a gente comentar e que eu me lembrei agora é em relação à compra de equipamentos, Felipe. O que você acha melhor? O colega economiza, compra à vista, usa aquele recurso, e assim, geralmente os equipamentos em saúde são equipamentos que são pesados financeiramente, valores muito altos, chega a ser um absurdo, só porque é pela saúde, mas ou vale a pena você dividir o quanto mais, ou buscar um dinheiro mais barato no mercado, apesar que hoje está difícil. E o que você recomenda, geralmente, assim, lógico que depende muito de casa a casa, né? Exatamente. Mas assim, em geral, doutor Rodolfo, acho que existe uma regra básica ali, quando a gente está de gestão empresarial, financeira empresarial, que é um controle financeiro um pouco diferente da pessoa física, tá? A ideia do controle, né, de finanças empresariais é o quê? É você encurtar a sua linha de recebimento e alongar a sua linha de pagamento, tá? Ou seja, no exemplo aqui na prática, cara, você tem que receber à vista, tá? E pagar em 3 vezes, 4 vezes sem juros. É basicamente isso. Por quê? Porque se inverte essa situação, se você tem um prazo de pagamento curto, né? E um prazo de recebimento longo, essa diferença aí, tá? Seria o capital de giro que a sua empresa teria que ter parado para custear essas despesas até o seu dinheiro de fato cair na conta, tá? Então, assim, eu iria mais na linha de, cara, eu não quero saber quanto é que custa, eu quero saber das parcerinhas de 500, entendeu? Acho que tem que ser mais nessa linha aí, o maior prazo possível, né? Sem juros de preferência, tá? Mas a ideia basicamente seria essa, tá? E para finalizar, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Achei que teve bastante pessoas passando por aqui. E algumas dicas finais nunca misture conta pessoal com do consultório. Nunca faça isso. Esse é o pior erro que você pode cometer no planejamento financeiro. Trace metas e acompanhe. Se você não escreve aonde você quer chegar, cara, você não vai chegar aonde você quer chegar. Pode anotar isso. Escreva aonde você quer vai chegar e corra atrás daquela meta. Meta é feita para ser alcançada. Por isso que vale um bom planejamento financeiro. Eu quero faturar 10 mil no mês. Traça essa meta e corra atrás dessa meta. Mas se você não traçar, você não vai chegar. Vai entrar naquela vida maluca de plantão um atrás do outro e não vai ter tempo de pensar no estratégico e de colocar metas em sua vida. Mantenha sempre o seu fluxo de caixa organizado. É fundamental ter uma conta que você possa acompanhar tudo, que seja auditada, que você entre e veja todos os seus dados lá. Não mantenha aquele tanto de conta corrente, aquela maluquice, aquele tanto de cartão de crédito, que você acaba se perdendo. Não adianta. Isso acontece. Controla cuidadosamente os seus recursos. Trate eles. Dinheiro não leva desaforo para casa. Trate eles como eles devem ser tratados, né? Deixe suas informações financeiras sempre à sua mão. Hoje tem tecnologia para isso, muitos aplicativos, é o que mais tem aí. Para que esse negócio de planilha, papel, agenda. Então, assim, pegue um aplicativo que você confia. A gente aqui usa o Conta Azul, se você quiser. Então, assim, é bem legal, você consegue suas coisas. Já vai te dar um bom panorama. Só se você jogar suas informações ali, você já vai ver muita coisa que eu te garanto que você vai se surpreender. E faça bem os seus controles de pagamento, de estoque, peça para alguém ver, porque
Isso é importantíssimo para manter seu fluxo de caixa saudável e manter sua empresa pagando suas contas sem pagar. Porque eu já vi colega pagando juros, cara, só por desorganização de boleto, cara. É assim, não dá para entender uns negócios desse, entendeu? Você sabe muito Acontece. bem disso, Felipe. Então, assim, essas coisas são coisas muito básicas para quem quer fazer uma empresa crescer. Então, eu acho que são dicas aí bem legais. Eu queria agradecer o Felipe. Felipe, cara, pô, tamo junto. O pessoal aí, ó, vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos meus stories. Quem quiser fazer pergunta, quem não tem, viu esse vídeo depois, faça lá que eu vou mandar tudo pro Felipe responder para vocês em vídeo. E ele responde todo mundo, tá bom? Um grande abraço a todo mundo e vamos juntos aí entregar mais valor para os nossos pacientes, porque a gente merece serviços melhores na saúde. Até a Maravilha. próxima live, semana que vem, hein? Depois a gente fala o assunto. Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela Tchau, participação de todos. Valeu.